Meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Essa revista que foi produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista ela foi escrita pelo pastor Luciano Kunzendey dos Santos, com o título O Reino e o Monte, a Cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Mas, antes de começarmos a apresentação desta nossa nona lição, que traz o título Perspectivas do Reino, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione também o sino das notificações para você receber as lições no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe para que mais pessoas também possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem na Palavra de Deus. Toda a semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 9, como eu disse, ela traz o título Perspectivas do Reino. E tem o texto base no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dos versículos 19 até o versículo 21. E que nós estaremos lendo neste momento para a introdução dessa lição. E o texto nos diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bem, irmãos, o objetivo da lição que nós estudaremos hoje é de que, ao final deste estudo, nós possamos ser desafiados a sermos cuidadosos em nossos atos e escolhas, com base nos verdadeiros valores do Reino de Deus. Na última lição, aqui estudada, nós aprendemos sobre o jejum bíblico e também observamos que ele se relaciona com a renúncia e também a autodisciplina. Quando nós lemos o Sermão do Monte, fica bem notório que o que Jesus quer, na realidade, dos seus discípulos, de nós, é a sinceridade. Sermos sinceros, e serem sinceros naquela época, era o que Jesus queria e que quer. A sinceridade é a integridade, é a qualidade, a característica daqueles que estão inteiros, que não sofrem qualquer diminuição, que estão plenos. Quando a questão da prática religiosa, como iremos saber aqui nesse estudo, se a pessoa é sincera em relação à sua motivação para ser um cristão. Como vemos, se a pessoa realmente ela está preparada aí para seguir a Cristo. Como podemos ver isso? Vivemos num tempo onde cada vez mais as pessoas buscam na religião uma forma para aliviar os seus sofrimentos. E também, às vezes, para resolver os seus problemas. Não é mesmo? Mas qual a motivação certa para fazer estas coisas? A gente vai saber isso estudando como as pessoas lidam particularmente com as coisas materiais e aprendendo aqui nessa lição.
como as pessoas lidam com as coisas financeiras no seu dia a dia. Também poderemos ver como esta pessoa ela mostra a sua confiança em Deus ou não. Se o sentimento, aquilo que está no fundo do nosso coração, não for correto, tudo o que fizermos será uma prática vazia. Mais uma vez, nós estaremos aqui vendo a hipocrisia sendo repreendida por Jesus, pois o efeito dela é destruir a integridade de práticas úteis no reino de Deus, como na oração, no serviço, no jejum e também na disciplina. Os versículos que serão expostos adiante nos apresentarão 3 metáforas sobre a lealdade inabalável aos valores do reino. No versículo 19 ao 21, o texto vai falar do tesouro. No 22 e também no 23, irá referir-se à luz. E por último, no versículo 24, ele enfocará a escravidão. A vida cristã, na realidade, é uma vida de compromisso. A palavra compromisso é interessante pelo que, em sua etimologia, ela representa. Compromisso vem do latim compromittere, que une o sufixo com, que significa junto, e primotere, que quer dizer prometer. Seria então um acordo com uma outra parte, uma promessa mútua. Alguns sinônimos para compromisso são acordo, ajuste, um trato, uma convenção, um engajamento, uma promessa, uma obrigação, uma responsabilidade, uma incumbência e, às vezes, até mesmo uma dívida. É inconcebível uma vida cristã sem que haja um compromisso, sem que haja um engajamento com os ensinamentos de Cristo. Compromisso, inclusive compromisso este, que é muito mais que ir ao templo, cantar, contribuir e fazer algumas orações. Na verdade, é ser corpo, é participar, é sentir responsável e enfrentar e também entender que faz parte de um projeto de Deus para a salvação de todos os homens. Compromisso envolve coração, paixão, entrega, amor à obra de Deus. Se Deus não for o nosso maior tesouro, não conseguiremos abrir mão de alguns prazeres que são transitórios para nos dedicarmos a Ele. Isso porque, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, como diz Mateus 6, no versículo 21. Na lição de hoje, então, aprenderemos e apreciaremos também os versos de 19 a 21, os quais foram lidos no início da nossa lição. Já aprendemos que na busca da justiça do reino, nós precisamos nos certificar de que nossas obras de justiça, especificamente as religiosas, sejam isentas de hipocrisia. E evitamos a hipocrisia, garantindo que o nosso objetivo final seja agradar somente a Deus. Por isso, todos os nossos atos, eles devem estar conforme as perspectivas do reino de Deus. Estamos acostumados a dividir a nossa vida em espiritual e material. Mas Jesus, ele não faz essa divisão. Em várias de suas parábolas, ele deixa claro que uma atitude correta em relação à riqueza e à marca da verdadeira espiritualidade. Os fariseus, eles eram cobiçosos e usavam a religião para ganhar dinheiro. Se temos aí a verdadeira justiça de Cristo em nossa vida, também teremos uma atitude correta em relação aos bens materiais. Em momento algum, Jesus ele exagera a pobreza ou critica o enriquecimento legítimo, lícito.
Deus, ele fez todas as coisas, inclusive a comida, a roupa e também os metais preciosos. E declarou que tudo isso, todas essas coisas que ele fez, são boas. Deus sabe que precisamos de certas coisas para que possamos viver. De fato, é Deus quem tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. O pecado da idolatria é tão perigoso quanto o da hipocrisia. E encontramos várias advertências contra a cobiça ao longo da palavra de Deus. Por esse motivo, esse assunto foi levado por Jesus aos seus ouvintes naquele Sermão do Monte. E será muito importante também estudarmos ele para o nosso crescimento também. E dessa maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título O Objetivo da Vida. O objetivo da vida. Objetivo é aquilo que nós pretendemos alcançar quando realizamos uma ação e temos nela um propósito. Assim, qual seria o objetivo de Jesus quando ele enfatiza aos seus discípulos e também aos ouvintes esta questão de não juntar tesouros na terra? Quando o Senhor Jesus ele ensina sobre não acumular tesouros na terra, ajuntar, armazenar, estocar, ele aponta para o objetivo da vida. E é bem necessário um equilíbrio entre ter e ser, permitir e ser dominado por aquilo que a pessoa tem. A escolha está entre encontrar os seus valores finais nos tesouros que perecem ou nos que permanecem. Por isso, é necessário fazer o teste com a gente, se a nossa espiritualidade é de fato compromissada com o reino de Deus. Jesus, ele vai mostrar um contraste entre as duas ideias, a saber, a dele e a da religião da sua época, principalmente do farisaísmo. Ao analisarmos o versículo 19 em diante, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Foi o texto que nós lemos no início. Jesus aqui, ele abre algumas indagações em termos de objetivo da vida de cada pessoa, tais como aí: será que a pessoa, ela crê mesmo em Deus? Será que Deus é mesmo a prioridade dessa pessoa? Será que as coisas do reino mexem com os sentimentos dessa pessoa na sua vida? Nós vamos ver com o estudo de hoje em que medida as riquezas passageiras deste mundo, que serão corroídas pelas traças e também pela ferrugem, como elas dominam as vidas de certas pessoas e atingem com impacto grandioso os seus corações. Jesus vai deixar bem claro que não pode ser dessa maneira. Não pode ser assim o proceder dos seus discípulos. Aliás, ele deixa isso bem claro quando ele destaca que ninguém deve servir a dois senhores.
porque vai amar a um e estará ao mesmo tempo odiando o outro. Dessa forma, ninguém poderá servir a Deus e também, simultaneamente, ao dinheiro. Nós precisamos ter ciência de que compartilhamos aquilo em que colocamos o nosso coração. O texto que nós lemos afirma que os tesouros da terra são perecíveis, porque não existe segurança, uma segurança permanente nas coisas materiais. A traça, a ferrugem, os ladrões são ameaças à segurança dos bens, independente da classe social e também intelectual. Se nossos objetivos forem escusos a hipocrisias, elas estarão corroindo aí a insatisfação, serão reais. Tesouros na terra fazem a alegria dos ladrões, que entram facilmente nas casas. As paredes da maior parte das casas da Palestina na época de Jesus eram de barro. Então, eram fracas e eram facilmente invadidas. Jesus, ele usa deste verbo aí, que era destruir, invadir, de forma analógica a essa questão de segurança. Se o coração ele ama as coisas materiais e coloca o lucro nelas, aí então as coisas da terra, os investimentos no céu, o único resultado possível é o trágico prejuízo. E prejuízo, esse substantivo masculino, ele remete ao dano ou perda que a pessoa que pode causar aí a pessoa na vida dessa pessoa. Qualquer área delas. Pode ser perda monetária, financeira, de modo geral. Pode ser também uma perda imobiliária, causada por uma ou outra perda aí, que pode ser até mesmo judicial. Pode ser também uma perda moral, causada aí por violação da honra ou imagem de alguma pessoa. Pode ser uma perda causada pelas ofensas aos direitos da personalidade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem da pessoa. Pode ser também uma perda por um dano estético, que pode ser configurado aí numa lesão à saúde ou à integridade física de alguém, e resulte aí em constrangimento. Enfim, o tesouro que temos neste mundo sempre será suscetível de experimentar um prejuízo qualquer. E assim, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título O Foco Certo. O foco certo. Como vimos no tópico anterior, as coisas desse mundo são passageiras e com possibilidade de perdas. Por outro lado, uma coisa antagônica a toda essa questão terrena, surge a questão do reino dos céus. Isso remete a tudo que se apresenta de forma contrária ao terreno, que faz oposição entre essas duas noções de tesouro, com dois conceitos, duas ideias bem distintas entre um e outro. Jesus, no texto, ele apresenta conceitos contrários sobre o mesmo termo, a saber aí, tesouro. Porém, um está anelado às coisas terrenas, o outro às coisas dos céus. Diferente dos tesouros da terra, os tesouros do céu não expõem as pessoas a nenhuma perda. Não tem traça, a ferrugem não corrói e nem existe ladrão. Lá não tem inflação. Esses tesouros são resultados da aprovação divina que serão dados aos discípulos na consumação do reino. Jesus aqui, ele não está condenando todo tipo de riqueza, nem de roupa, de nada que possuímos como bem. Não está
proibindo de que possamos adquirir coisas. Mas o que ele está enfatizando aqui é o amor a estas coisas. Isso é o problema central. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, como bem retrata o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,10, onde ele diz que, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Assim declara o apóstolo Paulo. Então podemos, inclusive, nos tornar prisioneiros de coisas materiais, mas devemos ser libertos e controlados pelo Espírito de Deus. Se o coração ama as coisas materiais e coloca o lucro nesta terra acima dos investimentos no céu, o único resultado possível realmente é o trágico prejuízo. Os tesouros da terra podem ser usados para Deus, mas se ajuntarmos riquezas para nós mesmos, nós com certeza perderemos esses bens e junto com eles vai embora o nosso coração. Em vez de enriquecimento espiritual, experimentaremos aí um empobrecimento nesse sentido. Mas o que significa, pode ficar a pergunta, acumular tesouro no céu? Isso quer dizer usar tudo o que temos para a glória de Deus. É um desapego às coisas materiais da vida. Também significa medir a vida pelas verdadeiras riquezas, as riquezas do reino, e não pelas falsas riquezas deste mundo. O amor ao dinheiro, ele aguça a vaidade e também a temporalidade e a transitoriedade. São características aí da vaidade, pois antes da queda, o coração do homem se envaidece. Assim destaca Provérbios 18:12. Outro texto também que nos remete a essa questão está em primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que diz que, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa, então, é uma mensagem muito atual de Jesus para o coração da gente hoje, nos dias atuais. Não somente para aquelas pessoas que ouviram o sermão do monte no início do ministério terreno de Jesus. Dessa forma, quando o texto base da nossa lição que nós lemos vai dizer para nós que nós não devemos acumular riqueza na terra, Jesus não está dizendo aqui, não está sugerindo que há um problema nas riquezas ou no dinheiro. O problema apontado por Jesus era a relação que o coração daqueles ouvintes, o nosso coração, hoje, essa relação que ele tem com esse dinheiro ou essa riqueza. Quando uma pessoa trabalha, tem o seu resultado do seu trabalho e é livre do poder do dinheiro sobre a sua vida, essa pessoa pode ser uma bênção, inclusive no reino de Deus. Mas quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala em acumular riquezas, quer dizer que o coração da pessoa está nesta riqueza. Por conseguinte, existe aí um afastamento do seu coração das coisas de Deus, das coisas do céu, do reino dos céus. A atitude que desagrada a Deus é do ser humano colocar os seus bens
acima dos seus semelhantes. Essa atitude é pecaminosa e está muito distante daquilo que Jesus nos ensinou. A chave para este entendimento está em ninguém poder servir a dois senhores. Nós falaremos isso mais adiante em outras lições. Existia aí, e existe também, uma operação matemática conhecida como prova dos noves, ou noves fora, como muita gente diz. É um método para verificar erros realizados nas 4 operações aqui. A pergunta que serve como a prova dos 9 para nós nesta questão é que Jesus traz para os seus ouvintes e para nós também é a seguinte: os bens materiais que temos, eles nos abençoam, nos ajudam e nos servem na vida, ou a nossa vida está a serviço desses bens? Tem gente que corre tanto atrás do dinheiro que nunca tem tempo em toda a sua vida, nem mesmo de desfrutar o que ele conquistou. É uma coisa desequilibrada e bem distante dos padrões que Jesus quer para os seus discípulos. Desta forma, se o coração se apega demasiadamente, de modo a se escravizar ao dinheiro, com certeza a pessoa está em pecado. Na perspectiva do reino de Deus, precisamos ser comprometidos com os valores estabelecidos por Deus. Trocar o eterno pelo temporal é um mau negócio, já dizia Donald Arthur Carson, teólogo e professor do Novo Testamento. E nesse caminhar, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que tem o título A Motivação Certa. A motivação certa. A Bíblia, ela nos dá alguns exemplos de pessoas que se perderam. Acã, por exemplo, desobedeceu a Deus, porque roubou coisas destinadas à destruição. Ele tomou das coisas condenadas, tomou para si, como diz Josué 7:21. Qual foi o pecado de Acã? Ele, além de pegar as coisas condenadas, ele tentou utilizar aquelas coisas para o uso pessoal. O ciclo pecaminoso é claramente identificado. Ele viu, ele cobiçou e tomou. O coração dele não estava no reino dos céus, mas estava nas coisas da terra. O jovem rico também, ao qual Jesus assim encontra, amava o dinheiro, desejava a vida eterna, mas tinha o coração dominado pelas riquezas e por isso não se alegrou com a intervenção de Jesus em sua história, porque tinha motivações erradas. Não o reino dos céus, mas as coisas da terra. Precisamos ter cuidado em acumular com motivações erradas, pois nosso coração estará lá, como diz o versículo 21. O coração do homem sempre está nas coisas que ele acumula. Precisamos cultivar uma lealdade inabalável aos valores do reino de Deus e ter também prazer em tudo o que Deus aprova. Buscar, empenhar-se aí em procurar até encontrar. Porque as coisas lá do alto. Como orienta o apóstolo Paulo em Colossenses 3, nos versículos de 1 e 2, que diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim declarava o apóstolo Paulo. No texto de Mateus 6:19, Jesus também orienta os seus ouvintes a não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói,
como lemos, e onde os ladrões arrombam e furtam. Observe o verbo destruir. Uma destruição denota muita intensidade na perda de algo. A ideia que o texto nos dá aqui é, assim como um fogo, ele destrói o que está sendo queimado. O apego às riquezas pode destruir a vida de uma pessoa, acabar com ela. Os seus valores, o seu caráter. Certamente, muitas pessoas podem se lembrar aí das denúncias no passado aí, envolvendo algumas autoridades em conchavo com diferentes pessoas que solapearam aí, desviando verbas públicas para o enriquecimento pessoal. Outras aceitando até mesmo o suborno para oferecer e receber vantagens em licitações e algumas outras coisas mais. Eis aqui o alerta da sabedoria. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar o suborno, por maior que ele seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio na aflição? Este texto está registrado lá em Jó, no capítulo 36, no versículos 18 e 19. Veja bem, irmãos, o dinheiro ele é uma parte necessária à vida e certamente não é intrinsecamente mal, nem bom. Ele é uma das muitas coisas da vida de um cristão, dos quais aí o Senhor, na verdade, ele que é o dono, mas permite que usemos como seus mordomos. Quando utilizamos corretamente as coisas que ele coloca ao nosso dispor e mantemos uma atitude correta com relação a elas, quando adotamos aí a atitude errada com relação às coisas, é que nós entramos em problema. Usando certo, não. Se desenvolvemos um amor, um desejo desordenado por essas coisas, isso torna-se aí um pecado em nossas vidas. Novamente, o dinheiro e os outros bens materiais não são pecaminosos em si mesmos. Na verdade, são muito bons. Isso se nos comportarmos e praticarmos a boa mordomia. Deus pode achar adequado permitir que usemos parte deles. No entanto, é bom que, digamos que, logo que não existem garantias. O evangelho da prosperidade, que alguns estão pregando por aí, e é tão falso e vazio quanto uma nota de R$3. Na verdade, a Bíblia, ela nos diz que nosso caminhar com Cristo, ele será duro. E quanto mais perto procurarmos estar dele, mais difícil ficará essa caminhada. Porém, feliz é aquele que escolhe este caminho. Neste aspecto, o cristianismo ele é absolutamente diferente em comparação com todas as religiões do mundo. E assim chegamos, irmãos, à conclusão dessa nossa 9ª lição da revista Palavra e Vida deste trimestre. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, destaca que Jesus, então, recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens, isso que ele possui. Perceba que em Mateus 6:1 até 18, descreve uma vida particular do cristão. Em Mateus 6:19 a 34, ele vai tratar dos negócios públicos no mundo.
Como cristãos, cada ação que empreendemos, mesmo que aparentemente secular, possui uma dimensão espiritual. A maioria de nós exerce uma profissão no ambiente secular e manifesta o sagrado em meio à sociedade também. Em Colossenses 3, 23 e 24, o apóstolo Paulo destaca o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. O Dr. John Stott, um eminente teólogo e também escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. E mais uma vez, brilhantemente, ele nos diz que o tesouro do céu é seguro. Medidas de precaução para protegê-lo são desnecessárias. Não precisamos de apólice de seguro por ser indestrutível. Encontramos aí uma ilustração que encaixa muito bem nessa questão que nós estudamos hoje. Questão antagônica, que é o mundo e o reino dos céus. Acostumado a todo conforto no seu lar, um jovem, ele estava encontrando muitas dificuldades na universidade por onde ele foi. Ele estava longe da sua casa. Além de ter que suportar aí o estudo, que era muito pesado, ele também cuidava da casa onde ele morava. Além de para tal, ele tinha que conviver até com muita disciplina para isso. O horário para as refeições, a arrumação da casa, as dependências do imóvel que ele ocupava. Havia ainda outra dificuldade mais séria. Não havia dinheiro que chegasse. O jovem, ele escrevia periodicamente para o seu pai: pai, mande dinheiro. E o seu pai respondia, né? Leia a Bíblia, meu filho. O tempo ia passando e as dificuldades do jovem aumentando. O rapaz estranhava que o seu pai, ele sempre era tão liberal, agora ele não mandava mais o dinheiro. Ele só sabia falar, leia a Bíblia. Com grandes dificuldades, o rapaz ele chegou ao período de férias. Seu pai foi buscá-lo de carro, né? E, ao ouvir as lamentações, o menino dizia, né? O rapaz dizia que tinha pedido para que mandasse dinheiro centenas de vezes e que o pai ele não tinha enviado. Só mandava ler a Bíblia. E o pai perguntou ao filho se ele tinha lido a Bíblia. A resposta foi que não. Ele confessava aí. O jovem dizia que ele não leu nem sequer uma vez a Bíblia. Então o pai respondeu para o seu filho que aquela era a razão da sua dificuldade. Pediu então para buscar a Bíblia. A Bíblia que ele tinha dado ao seu filho no início da universidade. Ele pediu ao filho para que ele abrisse o livro. O jovem então abriu a sua Bíblia. Ela estava repleta de notas de alto valor que o pai ali secretamente tinha colocado. Assim, irmãos, a riqueza que precisamos para uma vida que agrade a Deus está na sua palavra, está em seus ensinamentos. Muito mais que dinheiro, nas Escrituras emanam ensinos verdadeiramente valiosos. Assim como aquele jovem precisava do dinheiro do seu pai para o sustento, nós precisamos da palavra do Pai
para uma vida plena e abundante. Diferentemente do jovem da ilustração, que nós possamos obedecer sem reservas e de pronto a orientação do Pai. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir com as 3 reflexões que nós fazemos sempre ao final de cada lição da nossa revista Palavra e Vida. Primeira delas, observando o que estudamos, podemos afirmar que nossas perspectivas são as perspectivas do reino de Deus. A segunda questão, seus objetivos glorificam a Deus? São equilibrados e salpicados dos valores que Jesus ensinou? Terceira reflexão, você se preocupa com o verdadeiro lucro da vida cristã? Irmãos, nós vimos hoje o que Jesus questionou, ou seja, a falsa e aparente religiosidade dos seus dias, que trouxe uma proposta diferente. A postura de Jesus é peculiar e que mostra o que está por trás da falsa religiosidade, principalmente daqueles homens, e o que realmente mexia com os corações deles. A lição de hoje nos falou também que para os nossos comportamentos também, para os dias de hoje, quanto à questão do dinheiro e também um apego às coisas materiais. E o lugar certo disso tudo aí em nossas vidas, em referência aí ao amor às coisas de Deus. Quando nós nos deparamos com essas questões tratadas na lição de hoje, devemos evocar a prática. Ao pensarmos em um pensamento aí religioso e numa aparente espiritualidade, o que importa mesmo é se Deus é a minha força, se Ele é a nossa prioridade em tudo que nós depositamos. Porque o que Deus quer é realmente que o nosso coração esteja no tesouro dos céus. Que você possa utilizar aquilo que você tem, aquilo que Deus dispôs para você na obra do Senhor. E que o Senhor possa se alegrar com o seu comportamento nessa área tão importante das nossas vidas, como assim colocou Jesus para os seus discípulos no Sermão do Monte. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 4, da lição de número 10, com o título Olhos Bons e Generosos. Olhos bons e generosos. Nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?